A sorte de Lula foi o boom das commodities nos primeiros 2 mandatos, que foi ao mesmo tempo o azar do Brasil, porque se não tivesse tido aquele boom das commodities, este desastre econômico ou similar teria acontecido ali na época e não teríamos Lula 3 e Lula não seria essa grande figura que é ainda, né? Então, de forma geral, Renato, eu diria o seguinte: eu acho que é importante sim, tentar dividir essa questão toda em 2 partes. A parte da forma, da comunicação e depois no mérito. Sobre a comunicação e a forma, aquela frase infeliz dele, essa foto que agora mudou de perfil, as gravata de 1.600 e poucos reais, etc. Ao mesmo tempo, nesses dias, ele manda Janja para Roma, para uma conferência na FAO sobre fome no mundo, lembrando que Janja é absolutamente ninguém, não tem nenhum cargo público, não deveria fazer nada disso. E a última vez que a Janja foi para Portugal, se não erro, foi exatamente lá que ela comprou essa gravata de 1.600 reais para Lula. Me pergunto se ela foi de novo com um sapato de 8.000 reais, se não erro, não me lembro de qual grande marca de luxo, etc. Tal, com as quais foi fotografado em outro evento combatendo a fome, etc. Claro que vai combater a fome dela mesmo e não de outras pessoas. Realmente em Roma se come muito bem, então com certeza não vai passar fome. Agora, essa comunicação, então, não adianta. Ele pode trocar de chefes de comunicação até todos os dias, mas o problema é ele. É, obviamente, alguém que está acostumado à velha política, não está acostumado às redes sociais. Lembrem-se, por exemplo, daquele famoso vídeo de anos atrás, no qual ele mesmo fala que mentia clamorosamente em todos os eventos internacionais, falando que tinha, não me lembro exatamente quantos, 100 milhões de crianças de rua com fome no Brasil, etc. E hoje em dia isso não é mais possível. Então ele não está ligado com essas novas modalidades, né? Ainda, em parte é normal de todos os homens de poder, ainda mais em política, ainda mais personalidades com um perfil psicológico, carismático tão forte como ele, como outros, que na medida na qual você se finca, né, no poder e se perpetua no poder, você se afasta de suas origens, inclusive no caso origens pobres, e se afasta do povo. E você acaba não tendo pessoas ao seu redor que te falam a verdade, que criticam, que dão o feedback negativo quando precisa. Porque geralmente essas pessoas não gostam de ouvir algo negativo, e se por acaso tiver alguém ao próprio lado, assessores, etc., que tiver este papel, é muito difícil que alguém critique o chefe, uma pessoa poderosa, etc., essa pessoa eventualmente é afastada. Então ele é um cara que não deve nunca nem ouvir essas críticas, essas coisas negativas. E ao longo da vida dele foi se afastando do povo pela ascensão ao poder e à riqueza, né? Deveria ouvir mais a população, colocar alguém crítico dentro da equipe dele, que mostre os lados negativos e tudo isso. Essas questões da gravata, da viagem em Roma de Janja, etc. Por um lado é verdade, alguém poderia dizer que o impacto econômico disso é relativamente pequeno. As gravatas do STF, etc. Me pergunto, inclusive, com certeza o delegado da OEA deve ter recebido já uma dessas lindas gravatas agora nessas reuniões no sofá, né? A coisa mais assim, mais tropical possível, né? A orgia institucional, a reunião no sofá, né? Já dá para ver onde vai acabar tudo isso. Por um lado são simbólicas mesmo, porque o impacto econômico é realmente pequeno, mas mostra o que é uma elite que continua vivendo nos fastos e nos gastos, não obstante o país esteja indo na outra direção. É o cenário típico, claro, com as devidas proporções, mas muito similar ao que precedeu a Revolução Francesa, quando reza a lenda, a atribuição dessa frase não é certeira, mas que Maria Antonieta foi alertada que, olha, Maria Antonieta, o povo não está conseguindo comer nem pão. E ela teria falado, por que não comem brioche? Que é, obviamente, um item bem mais caro, e não tinha noção do fato que o povo, se não comia pão, imagina ainda mais brioche, né? Agora, no mérito da questão, tentando fazer jus à questão dos preços da carne, etc., a questão econômica, eu diria o seguinte: sendo sinceros, é verdade que o preço dos produtos não são feitos pelo governo. A culpa não é do governo de forma direta.
Porque não é o governo que faz os preços, assim como não são os consumidores, assim como não são os empresários e os comerciantes. Mas é uma conjuntura de tudo isso e outras variáveis em conjunto. O que faz os preços é a famosa oferta e demanda. Mas merece levar essa culpa ao governo quando o mesmo governo, na campanha eleitoral, Haddad e ele mesmo, fala que vai baixar o preço da picanha. Não vai, porque não é o governo que baixa o preço da picanha, assim como não é o governo que aumenta o preço da picanha. Os preços são feitos por vários fatores interconectados entre eles. Por exemplo, café e cacau têm realmente uma alta global, por várias questões, inclusive de escassez de produção, por alta de demanda, etc. O que diria? Qual é o ponto? Um governo que alega que vai baixar os preços da comida, da carne, da picanha, etc., depois gera a expectativa, então, na população, que quando o preço aumenta, então a culpa também é do governo. Problema deles, que são décadas e séculos, essa turma, que fala que quer mexer nos preços. Quando você aprende que não mexe nos preços, nem querendo, não deve, mas nem querendo, então você consegue se desassociar de tudo isso. Agora, fechando, eu diria o seguinte, essa questão dos preços, afinal, é criada por quais fatores? Por fatores internacionais, fatores internos, etc. A culpa do governo onde está? Não exatamente o fator que ele determina o preço, mas que não sabe como lidar quando há uma alta de preço. Quando os preços aumentam, e pode ser por culpa de outros fatores, o que deveria fazer um governo se realmente quer baixar que os preços possam cair e que as pessoas possam comprar? Primeiro, fazer com que se produza mais, a oferta aumente. Não pedir para que os consumidores diminuam o consumo. Né? Olha assim, quanto é sacana, quanto é vil essa mentalidade. Né? Ao contrário, vamos produzir mais. Se as pessoas estão demandando mais, vamos produzir mais. Por que os produtores, os empresários não estão conseguindo atender essa demanda crescente? Será que tem algum problema real de clima, de colheita, geográfico, no qual não consigo mexer? Ou será que tem algum problema político, algum empecilho regulatório, etc.? E é ali que deveria se mexer. E aí, paradoxo dos paradoxos, né? O país que se diz a grande potência agrícola de commodities, o maior produtor de X, Y e K, não consegue produzir bastante carne, café, chocolate, etc., para atender a demanda crescente. Lembrando, pequeno detalhe, a famosa questão do chocolate, só uma curiosidade histórica, Renato, muitos devem saber, né? Que o Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo, hoje não é. Sabem por quê? Porque na Bahia, essa turma aí, dos socialistas, dos comunistas, colocaram a praga intencionalmente para acabar com os fazendeiros barões do cacau, que depois obviamente, não conseguiram controlar e destruiu grandíssima parte da produção do cacau do Brasil, obviamente afetando negativamente não só os fazendeiros ricos, barões do cacau, mas também a população como um todo. Quem sabe hoje talvez teria mais produção, mais abundância de cacau e aí preços menores.